É uma comemoração que não é só dele, é uma comemoração em coletivo, porque o 10 fala dessa realização coletiva e não apenas individual. Como se encaminhando para uma vitória? Porque através tem pessoas aqui ajudando ele, né, com toda essa fake news aqui, pessoas de poder ajudando. Hoje, às vésperas das eleições, sábado, dia 29 de outubro, eu vim aqui falar para os meus seguidores o que eu vi através das cartas, da minha interpretação e intuição. Então, eu vou primeiro dizer aqui para quem que é esse vídeo e para quem não é, tá? E depois que eu mostrar para vocês aqui o resultado, eu vou fazer uma breve análise aqui, que vai servir esse vídeo, inclusive, para vocês que vão fazer o curso aqui no canal gratuito comigo no YouTube, usarem como material para as interpretações. Ou seja, a gente vai poder analisar tanto erros como acertos futuramente, quando a gente estiver no nível mais intermediário desse curso, tá bom? Ou seja, vai servir como material de análise, assim como os outros vídeos aqui no canal, inclusive, né, como foi que eu acertei várias previsões aqui no canal através dos estudos das imagens pictóricas, como tarô, baralho cigano, o famoso Madame Lenormand e oráculos em geral. Esse vídeo não é para você usar como base se você vai votar ou não. Se aqui mostrar que o seu candidato perde as eleições, vá na mesma votar, faça a sua parte. Não dependa desse resultado para você decidir se vota ou não. E a mesma coisa para você que eu prever que o candidato vai ganhar e for o seu candidato, vá votar. Não deixe de votar, não sabote o resultado. Esse vídeo também não é para quem não acredita. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, o futuro só pertence a Deus, só Deus sabe? Só Deus sabe. Por que que você, que não acredita em cartas, no fundo, tem uma curiosidade e vem procurar aqui nos canais de tarô as respostas. Menos hipocrisia e mais autenticidade, né, meu povo? Esse vídeo também não é para fanáticos, ou seja, você vem com curiosidade para saber o resultado, mas aí o seu candidato perde as eleições e aí você vira o hater da tia Shelly aqui. Se você se enquadra nesse grupo, esse vídeo não é para você. Mas vamos então para o resultado. Então a gente vai começar com o Bolsonaro, tá? Então, pro Bolsonaro saiu essas cartas aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês os significados da interpretação, segundo a interpretação. Quando eu pergunto qual vai ser o resultado para Bolsonaro nas eleições de amanhã, dia 30 de outubro, no domingo. Hoje é sábado, tá, gente? Hoje é um dia antes. Então, vamos lá. Bom, saiu aqui a carta dos pássaros, o homem e a criança, tá? O que eu vejo aqui nesse cenário primeiramente? Aqui seria entre e sai de votação, né? Tudo aquilo que tá, aquela movimentação, como a carta dos pássaros, estresse, fala de estresse, comunicação, muitas vezes entrada e saída de informações, tá? E tudo aquilo que tem a ver com expressão, né? Como a pessoa se expressa. Saiu ele aqui também, né? E aqui a carta da criança. A carta da criança, quando eu analiso também aqui o valete de copas, me traz aqui uma comunicação imatura, tá? Uma forma de se comunicar e de se comportar e de passar imaturidade, se expressar de forma imatura. De outra forma também que nós podemos aqui interpretar é um novo começo, tá? Então, a entrada e saída aqui, ou seja, entra uma pessoa e sai. Calma que ainda não é o fim da interpretação. A gente vai ver o valor total, tá? Para além disso aqui, né? Olha o número 13 aqui, depois da carta dele, certo? Tudo isso a gente vai ver depois como é que a gente vai amarrando. Essas são cartas do corte que eu sempre separo e deixo aqui. Agora, esse bloco de notas que a gente vai começar a analisar aqui, onde sai o resultado, certo? Bom, mais uma vez aqui falando sobre comunicação, sobre o voto em si e sobre essa questão de ele ter apoiadores, pessoas que votam, né, fiéis a ele, certo? O que significa isso? Que o Bolsonaro, independente de qualquer coisa, né, que venha acontecer aí, ele tem aquelas pessoas que não importa o que aconteça,
o que ele faça, vai estar com ele. São os apoiadores, ou seja, ele está mais do que enraizado aí, certo? Consolidado aí esses fãs, os votantes, né, as pessoas que acreditam nele, independente do que aconteça, ele tem aqueles que seguem, ponto, não tem como mudar, entende? E aqui fala também, essa é uma carta, que é a carta central, fala de um chefe de poder, né? Então, aqui, olha, esse poder que vem, que criou raiz, né? Ou seja, não importa o que aconteça, ele vai carregar esse poder com ele, né? Olha a carta do Sol aqui, é uma carta muito positiva, uma das cartas mais positivas até do Lenormand, certo? Mas a gente vai saber como é que essa carta aqui, se ela tem tanto impacto assim. Aqui é uma carta que fala, a última carta que fecha, né, o baralho cigano, o Lenormand, que é o número 36. É uma carta de finalização e de conclusão. Também uma carta que se refere a um cargo de poder. Então aqui está bem até aspectado esse cargo de poder, que é o que acontece aqui, né? Seus apoiadores direitinho, que votam nele, não deixarão, não mudarão de opinião, tá? Aonde que começa a me preocupar aqui, digamos aqui, esse desenvolvimento, né, desse resultado? A carta da foice, certo? Então, assim, embora, desculpa eu ter virado aqui, que eu achei que seria melhor, mas eu vou permanecer assim. Pra mim, a carta da foice aqui foi que chamou mais atenção. Então, cada pessoa que faz leitura, pra ela, vai saltar aos olhos, né? Então, isso é muito individual. Então, quem tá fazendo a leitura, quem abriu, quem se conectou com as cartas, fui eu. Então, pra mim, o que importa é isso, tá? O que pra mim ressaltou? Embora toda essa conjuntura aqui, né, todo esse conjunto, essa carta aqui foi o que me chamou mais atenção. Olha aqui uma das cartas mais positivas do baralho, que é o buquê, né? Quantas pessoas aí amam essa carta? Nossa, e a carta da estrela? É uma carta de sucesso, de fama, de espiritualidade, né? Com a carta do sol, poder, sucesso. Tá? Então, se não fosse a carta da foice, eu poderia até dizer que ele permaneceria, mas não é o que acontece. Então, a gente vê essa projeção do futuro aqui, olha, sendo cortada. Olha para onde vai a foice, né? Então, para além disso, a gente faz... Aqui foi aplicado várias técnicas, tá, gente? Não foi lido de qualquer jeito. Então, além da intuição, né, foi usado vários métodos, né, levando em consideração, a partir desse bloco de 9, daqui para baixo, quais foram os naipes, entre naipes que tem positivo e negativo, tem naipe que é tanto positivo quanto positivo, o saldo, a gente tira qual é o saldo disso, qual o saldo de cada significado de carta, por exemplo. Tem carta que é mais negativa. Então, para mim, a carta mais negativa é essa aqui. Para muita gente, o urso também é negativa. Eu levo o urso como neutro, a cruz como neutra. Para você ver que cada pessoa interpreta de uma maneira. Por isso é importante aqui eu falar do meu jogo, tá, gente? Eu estou entregando para vocês o resultado e a gente futuramente, depois, né, das aulas, a gente vai usar essa análise aqui, tá? Então eu vou resumir ao máximo possível, só mesmo para deixar registrado isso aqui, para depois eu não esquecer. Então, essa foice corta essa projeção do futuro aqui, tá? Inclusive, corta as patas, né? Eu vejo como se estivesse cortando as patas, né? Esse poder cai pela metade. Por que esse poder cai pela metade? Porque, gente, eu vou explicar para vocês, na leitura passada, do primeiro turno, eu via a relutância das pessoas não aceitarem, que não iam aceitar quando eu fiz a previsão. E dito e feito, falaram que era fake, que os resultados não eram certos, não aceitaram. E, além do que, ele foi para o segundo turno, né? Então, quer dizer, ele ganhou não ganhando, digamos assim, né? Porque passou para o segundo turno, mas acabou não ganhando, né? Então, seria uma conquista pela metade. O que leva a crer aqui? Que ele vai, obviamente, aí, ter outros cargos políticos caso ele venha a perder, tá? Então, pra mim, isso aqui é perda, tá? Ele perde o poder, tá? Uma outra técnica usada aqui também é a numerologia. Eu anotei aqui a carta da árvore que mostra esse poder enraizado dele, né? E aqui a primeira soma dá o número 5, né? Nessa primeira linha.
A segunda soma, que dá 82. Só que quando a gente faz a soma, a gente tem que, se essa soma der mais de 36, que é o número das cartas, se essa soma der mais de 36, ela tem que dar até 36, que é a última carta do baralho cigano. Se ela der mais, a gente vai somar esse resultado, tá? Então, deu 82, 8 mais 2 é 10. Que é, digamos que é o significado oculto, né? Então, ela vem apresentar aqui. Tá tremendo um pouquinho, de tanto segurar, comecei a tremer. Tá a posição ruim aqui pra mim. Então, é uma carta oculta que tem aqui. Ela tá mostrando, digamos, uma energia aqui, que é justamente o número 10, olha. Que foi o que me chamou mais atenção. Olha, a soma aqui dá 82. 8 mais 2, 10. Né? Essa última linha aqui é a soma dele aqui, que dá, deixa eu ver aqui, dá 35. Que é a carta da âncora, né? Ou seja, um corte nesse poder enraigado. Agora a gente vai analisar também, obviamente, que qual é o valor total, né? O valor total aqui é essa carta aqui, que é a carta da raposa, tá? Quando eu pedi, inclusive, que eu queria saber aqui sobre esse cachorro, porque eu fiquei um pouco desconfiada aqui desse cachorro, né? Porque ele tá de costas para tudo isso aqui. E aí veio também a carta, já tinha vindo essa carta da raposa, ou seja, aliados do Bolsonaro caindo, né? Sendo descoberto, assim, as falcatruas, tudo de errado, e isso ajudando a despencar aí esse poder, gente. Tanto que a soma total veio justamente essa carta aqui. Inclusive, é uma carta até negativa. Então, quando vem se eu fosse perguntar de sim ou não, né? Eu não uso sim ou não nos meus jogos. Mas ela seria um não. Ela seria uma carta dizendo não, né? Então, ou seja, é uma carta bem negativa. Agora, no tarô, vamos lá então. No tarô seria assim. Aqui vem como uma carta muito negativa o 8 de espadas, que é alguém mesmo muito ansioso e como se sentisse essa sensação de estar preso aqui, vem da mente dele, né? É uma não aceitação, sabe? Aquela coisa, porque por crenças criou algo na cabeça ali, né? Dele. Para vocês verem como é que tá desenhando, né, essa leitura do Bolsonaro. Então você pega aqui, olha, não são cartas positivas assim, né? Então nesse aqui que tá puxando o negativo, essa carta eu considero ela negativa porque o meu método ela caiu como negativa. Além dela ser uma carta negativa, ela ainda caiu aqui numa posição negativa. Então, o que significa tudo isso? Que aqui eu vejo ele tentando se manter, sabe? Se manter no cargo. Aqui é uma pessoa que vai ser substituída, que pode ser substituída, uma pessoa que está tendo ali que lutar pelo seu lugar, pela sua posição e não quer se entregar, tá? Mas aqui diz, tem que se entregar, né? É aqui a dificuldade de se submeter a um resultado. Com a carta da Lua aqui, que me fala também, né, de ilusão, além de vários significados, tá, gente? O que eu tô aqui é dentro da metodologia da pergunta, de todo um contexto, essa leitura técnica, tá? Então aqui há um elemento de ilusão, né, de que a pessoa vai se manter, ela vai tentar, como é que fala? Não aceitar o resultado, ela não aceita perder, né? Essa é a carta de derrota. Se eu fosse considerar sim ou não, seria 2 não, e essa carta também é um não, certo? Para além disso, né, olha o que sai aqui da água. Um crustáceo, que é um animalzinho ali que vem da onde? Vem da água, né? Seria o Lula subindo isso daqui, aí você vê um cachorro, né, e um lobo olhando para a lua, não tá nem ligando para quem tá subindo aqui. Continua olhando para a lua. Olha aqui esse rosto decepcionado aqui, né? Então eles continuam uivando para a lua, continua lá dando atenção, digamos, para algo que está lá em cima, que é ilusão, que está na mente, no inconsciente.
e não ligando para o real ali. O real é esse crustáceo que está ali subindo, mas eles não estão nem ligando. Aí, interessante nessa questão do cachorro aqui na carta da lua, justamente a carta que veio falar da ilusão dentro desse contexto, e o cachorro aqui confirma para mim dessa ilusão, né? Com a carta aqui, que vem falar de desilusão e decepção. Ou seja, decepção, desilusão, frustração, fracasso e perda. Para a energia da semana, mais uma carta que fala aqui sobre essa sensação de fracasso, e aqui como se ele tivesse aqui, né, que tentar mostrar que ele ganhou de alguma forma. Ele quer mostrar que ele é o foda, que ele é o bonzão, tentando diminuir ali, porque é uma carta que fala de uma vitória, sabe, aquela vitória indevida, aquela vitória que é tipo ilegal, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo, ele como se fosse atribuindo a votação, diminuindo a validade, a qualidade, o valor do resultado, como também ele tentando de alguma forma ali trazer para ele os holofotes. Tem muita coisa ainda para acontecer. Ó, aqui ele tentando lidar, né, com muitas coisas, como também possivelmente algumas notícias que sairão sobre ele ainda, muita coisa ainda vem à tona sobre ele, tá? E ele tentando aqui lidar com mais de uma situação, com a carta aqui da temperança, né, que veio investida, é a necessidade dele largar as espadas, aceitar a perda e se recuperar, para que ele possa voltar a ter esse equilíbrio e de repente aí aproveitar esse poder que ele ainda tem para uma nova jornada, como eu vi aqui, né? Ainda vem cargos aí, porque essas pessoas vão acompanhar ele, seja onde for. Vamos ver então o que as cartas falaram do Lula. Será que as cartas também falaram que o Lula vai perder, né? E aí a gente vai ficar com cara de tacho? Vamos ver então. Então a pergunta aqui é se Lula vence, né, o resultado das eleições amanhã, dia 30 de outubro. Bom, essa primeira linha aqui, como eu expliquei na leitura do Bolsonaro, ela é apenas do corte, tá? Um dia, se você fizer aula aqui comigo no YouTube, você vai entender o que é. Esse é o bloco de notas que eu abri, mas eu sempre considero as cartas do corte e separo aqui, tá? Bom, essa carta do corte, ela vem falar de um resultado depois de muitas informações deturpadas, tá? Ainda vai vir muita coisa. Essa leitura é sobre o Lula, tá, gente? Ainda vai vir muita coisa à tona que foi escondida, tá? Que pode ou não ser sobre o Lula, ou pode ser justamente mentiras que falaram sobre ele que vão ser descobertas, ou até mesmo sobre ele alguma coisa aqui, tá? Eu não vejo como algo negativo para ele, gente. Eu não sinto isso como negativo para ele. Muito pelo contrário. Eu vejo que o Bolsonaro, ele acabou se perdendo nisso tudo aí, com esse negócio de fake news. Eu fiz a previsão que o Bolsonaro, que ia ter muita fake news, que Lula ia ter que enfrentar aqui, e exatamente isso, ele teve que enfrentar muitas informações distorcidas, tá? Perante ao público, certo? Muito ter que dialogar, que desmentir. Bom, então vamos para o bloco de 9 cartas. Só esse aqui é o resultado depois eu explico para vocês. Só deixar as cartas aqui, que foi do bloco de 9. A gente abre aqui com a carta número 11, que é a carta exatamente que fala, né, de disputa, de concorrência, de competição, que é a carta do chicote. O chicote está em direção para lá. Como eu falei para vocês, eu aplico várias metodologias em uma leitura que fazem sentido para mim,
tá? Então, essa vassourinha, ela tá para esse lado aqui, mostrando o que vem uma limpeza por aí. Então, abre falando de uma competição. Desse bloco aqui de 9, é a única carta que é negativa. Só que, dependendo das cartas ao redor, ela pode deixar de ser positiva, principalmente a posição em que ela tá. Então, o chicote está para lá. Então, na verdade, a gente vai considerar a vassoura. A vassoura traz o quê? Traz a clareza. Olha o sol aqui, a carta do poder, né? Como saiu pro Bolsonaro, saiu pro Lula a carta do sol. Só que, diferente da carta do Bolsonaro, né, que ela vem ali mostrando um futuro bom, um poder, só que quando chega aqui, vem esse corte. E aqui não, né? Aqui a gente vê que vem eu vou explicando para vocês que vem num bom desenvolvimento, ou seja, ele não perde esse brilho, né? Ele não perde esse poder, né? Olha só, você começa a ver nas entrelinhas aqui bastante coisa. Olha a carta aqui central, né? Na primeira linha, né? Troca aqui o 13. Ah, mas isso não quer dizer nada. Calma, gente, calma. Calma que vem história aqui. Bom, a carta central desse bloco de 9 aqui é a carta dos lírios. É uma das cartas também bem positivas, certo? E tá tudo sobre ele. Além do lírio falar de uma pessoa virtuosa, o que eu gostei, eu achei legal, porque não me mostra aqui que o Lula é tão errado assim na história, tá? Aqui mostra uma pessoa virtuosa. Se tivesse em outra posição, não era isso, tá? Bem, aqui mostra aliança. Então, nessa disputa aqui, bastante alianças com o Lula que o ajudam aqui a uma possível vitória, tá? Ainda não falei que é uma vitória, mas como se encaminhando para uma vitória? Porque tem pessoas aqui ajudando ele, né? Com toda essa fake news aqui, pessoas de poder ajudando Lula, ou seja, alianças, tá? Além disso, vem a carta do cavaleiro aqui. Ela vem trazendo um resultado, o resultado da votação aqui, tá? Isso aqui, além de disputa, como eu falei, que é a votação em si, né? Ou seja, a votação, o resultado aqui, né? Da votação. Então, além disso, também significa um cargo de liderança, tá, meu povo? Então, vem trazendo aqui esse poder. Olha o rei aqui. Olha o rei de espadas bem central e aqui na cabeça do Lula, né? Ou seja, tá mostrando aqui uma vitória, uma possível vitória. Será que isso vai continuar assim? Vamos lá, então. Bom, essa carta aqui, que é a carta dos trevos, para a minha interpretação, eu gosto do alemão, né? Do método alemão, e eu gosto dessa interpretação de que ela é aquela luz no fim do túnel, aquela sorte, né? Quando ela tá bem aspectada, olha só ao redor dessa carta aqui, certo? Então ela tá bem aspectada, é sorte. Então, muito apoio, é uma carta que indica aqui muito apoio, 6 de ouros aqui, ó. Muito apoio para ele aqui, né? Apoios bons, são apoios que trazem sorte para ele, né? E aqui seria a entrada e saída de votos, né? É uma carta que tinha saído também para o Bolsonaro, a carta dos pássaros. E é aqui o resultado dessa urna, né? Aqui tá bem confirmando o que é o resultado das eleições, tá? Como eu falei para vocês, esse resultado aqui, ele tá bem positivo, tá? Tão bem aspectada essa carta. O que me intrigou foi o fechamento com essa mulher aqui, né? Esse jogo fecha com uma mulher. O que eu entendi aqui? Essa mulher é a mulher que perdeu, né? Lembra que ela perdeu lá no primeiro turno? Eu falei para vocês, na previsão para o primeiro turno, eu falei para vocês sobre uma mulher que ia apoiar o Lula, que ia fazer muita diferença. Olha aqui, confirmando, tá? Não só isso, gente. Muitas mulheres, olha, combinando essa carta aqui com essa aqui, ó, SS. Muitas mulheres virtuosas e de grande poder, né? Poder aí público, né? Conhecidas.
e mulheres fortes assim, traz essa ajuda para ele. E elas vão fazer parte, mulheres vão fazer parte do governo Lula. Eu tenho uma sensação que o Lula vai preparar uma mulher. Não é a Dilma, tá, gente? Assim, quando eu falo preparar, não quer dizer que ela vai ser do partido dele, mas quer dizer que ele vai apoiar alguma mulher que ele acredita. Eu não vejo ele, eu vou apoiar porque é PT. Não, eu vejo ele apoiar uma mulher que ele acredita que é uma potência. Então eu vejo mulheres aqui ao redor dele trabalhando e tal, tá? Bem nesse aspecto. Tem também a questão de cartas paradas, cartas de movimento, tá? Mas vai ficar muito maçante para vocês. Eu vou falar isso na aula só, lá no futuro, quando a gente for usar isso aqui para análise. Vou mostrar para vocês aqui o resultado da soma desses números, tá? Nessa primeira linha aqui, 11 mais 31 mais 25 dá 67. Lembra da regra? Passou de 36, tem que somar o resultado. Então, 67 você pega o 6, aqui ó, 6 mais 7, que é igual a 13. Então, essa primeira linha aqui mostra aqui, né, como carta oculta, o número 13, que é um número também da criança, ou seja, algo que vem aí, algo novo por aí, né? Que combinando com tudo isso aqui, ela tem que entrar nesse contexto, tá? A carta. Nesse contexto, aí ela vem trazendo a positividade da carta da criança, tá? Que é a alegria e tudo mais. Para além disso, é o número 13, gente. É o número dele, né? É o número lá para votar, enfim. Segunda linha. A soma da segunda linha dá a carta 33. 33 é a carta da chave. Chave que pode ser boa ou ruim. Quando ela tá dentro desse contexto aqui, né, é positivo. É a chave da vitória, né? A chave que abre, a chave do sucesso, a chave do bom resultado, do sim. Quando a gente vai somar essa última linha aqui, ela dá o número 15, que é justamente esse número aqui, ó, tá? Que é poder, ou seja, alguém sobe ao poder. É a carta do chefe, do líder, tá? Mais uma vez, eu vou colocar dentro desse contexto, ele vai me dar aqui o saldo positivo, uma carta neutra. E aí, o que vai tornar ela positiva ou negativa? Todas as cartas são neutras aqui. Então, como todo o contexto está trazendo essa positividade, né? O poder aqui com a carta dos lírios, Rei de espadas, então realmente é ele subindo na liderança aí. Esse é o resultado dessa soma aqui. Mas e aí a soma total então, né? Eu trabalho dessa forma, tá, gente? Não é sempre, mas para essa leitura deles eu usei essa técnica. A soma total dele veio a estrela, que é justamente aqui para o Bolsonaro, que é justamente aonde aqui para o Bolsonaro é cortado essa estrela. E aqui ela aparece como a carta oculta, né? Que é a carta, sim, né? De poder, de realização de sonhos, né? Uma carta bem positiva e até que fala sobre espiritualidade. Tarô. Será que o tarô também falou alguma coisa sobre o Lula ganhar ou perder? Então vem comigo. Carta 10 de copas. Bom, essa carta aqui, ela tá muito bem aspectada, tá? Para quem estuda tarô, sabe o quanto essa carta é positiva e ela caiu exatamente uma posição positiva. Tanto ela como ela estão em uma posição positiva. 3 de paus, que significa expansão, tá? Expansão. Então, olha só, gente, é uma comemoração, 10 de copas é uma realização. É só você ver aqui a imagem, pessoas brincando, família, comemoração, meio que dançando, um arco-íris no céu, né? Arco-íris remete ao pote de ouro, né? Ao tesouro, né? Aliás, ao pote de mel, né? Então, arco-íris é a prosperidade, é a vitória, é a doçura, é a realização, é a completude, certo?
Então, aqui é onde expande, aqui é uma carta que expande o 3 de paus. E isso aqui vai poder ser expandido. É uma comemoração que não é só dele, é uma comemoração em coletivo, porque o 10 fala dessa realização coletiva e não apenas individual. Tem cartas que falam sobre uma realização individual da própria pessoa. Essa aqui é uma realização coletiva, ou seja, muita gente comemorando, tá? E aqui é uma carta que, quando você vem de um ás de paus, onde você tem ali aquela primeira impulso de ir para frente, de começar, que vem toda aquela luta, aí você vem para um 2 de paus, que é a oposição. Você lida com a oposição, você tem que tomar decisões, você tem que ali ter força para continuar. O 3 é quando essa decisão foi tomada, o 3 é o avanço, é o passo à frente, né? Eu decidi, é o planejar agora como vai ser esse futuro. Então eu vejo aqui essa carta, que eu não falei dela até agora, né? A sacerdotisa, ela veio em um aspecto mais negativo. Então esse negativo aqui fala sobre, olha, Jair Bolsonaro, incrível. Não tô dizendo que ele é negativo, né? Bem, mas aí, né? Cada um interpreta de jeito, né? Mas aqui caiu nessa posição negativa, que é justamente ainda o que ele vai enfrentar. Aqui é uma carta de isolamento. É uma pessoa que, embora ganhe, vai se sentir em alguns momentos isolado, com as suas propostas aí não aceita, tendo dificuldades para governar. Mas como eu já falei, ele tem alianças aqui fortes, mesmo que não seja dentro do parlamento. Mas ele tendo ao lado, seja como ministros e ministras de agricultura, de cultura, de educação, na saúde, tudo, ele tem a favor dele essas pessoas que vêm com planos, e se o parlamento querer barrar, vai gerar muita polêmica. Então aqui mostra uma pessoa que vai ter muita preocupação, uma pessoa que não confia tanto em si, uma pessoa que, no fundo, às vezes, de vez em quando perdeu a fé. Mas aqui volta, né? Aqui dá pra perceber que ele volta ali a ter fé, que apesar de tudo isso, é uma pessoa que vai ter muito trabalho. Olha ele olhando pro futuro, tá, gente? Aqui, essa carta, ele olha pra frente, pro futuro. Como vai ser o futuro? E agora? Eu ganhei. Mas e agora? Tudo que ele vai enfrentar de oposição, né? Agora lidar com o que vem pela frente. A energia da semana, Cavaleiro de Ouros. Olha só a posição dessa pessoa num cavalo. O cavalo bem devagar, né? O cavalo de ouros, ele é o Cavaleiro de Ouros, ele é um dos cavaleiros mais devagar, mas é aquele cavaleiro que ele tem muita consistência, sabe? Ele traz essa consistência, carregando aqui a vitória, né? Recebendo aí muitas, assim, né? O seu mandato, né? No caso, ainda não é, porque demora, é só no que vem que assume, né? Mas no sentido de ser reconhecido, né? Aí, pelos que votaram por ele, pelo menos, né? E pelo resto dos líderes do mundo aí afora que gostam do Lula. Ele precisa, tanto ele quanto o Bolsonaro, eu vi muito forte que eles precisam descansar, tá? Eu vejo ele meio que se isolando e buscando sabedoria, buscando o seu caminho, aí, e ter cuidado também aí para não ser muito turrão, muito, né? Mas eu acredito que ele vai saber aí, ele tá procurando a luz aqui, ó. Ele tá olhando para cá, vem devagar, uma pessoa que ele vai dizer assim, olha, eu ganhei, mas ainda não é uma vitória. A vitória só vai ser quando realmente eu conseguir colocar em prática. É capaz dele falar isso, gravem aí o que eu tô falando, tá? Ele pode dizer assim, olha, ainda não é a vitória. A vitória é quando realmente, tipo assim, o povo estiver comendo, nananã, a educação, quando tiver tudo encaminhado, aí pra mim vai ser a vitória. Eu sinto essa vibe aqui, tá? O Jair, o comportamento dele aqui precisa... olha, tá vendo aqui? Esse sapato aqui de um jeito e esse sapato de outro. Meio que desengonçado ele mesmo, né? Então, ele vai ter que tomar uma atitude, o Jair, né? Porque ele não pode ficar se comportando dessa forma aqui que eu vejo, sabe? Desequilibrado. Então, ele vai ter que tomar uma atitude de se curvar à soberania da democracia, vamos dizer assim, né? Se ele realmente não é um ditador, ele vai ter que...
ser, né, aquela pessoa que respeita a democracia, que perde. Caramba, perdi, é chato. Então ele vai ter que tomar essa decisão. Ele vai ter 2 caminhos aqui. Então vamos ver cenas do próximo capítulo. Se ele vai realmente largar e descansar, que é o que ele tem que fazer, porque afinal vem coisas pela frente, ele tem o povo dele que reconhece ele. Enfim, pensar nos projetos futuros. Ou se ele vai ficar lá, meu Deus, não sei o que, se fazendo de vítima, porque tem cartas vitimistas aqui. Tem cartas vitimistas, cartas que falam de se iludir e iludir aqueles que estão em volta ali, que é um processo assim de retroalimentação, digamos assim, né? Onde ele ilude as pessoas iludem ele, fica naquele cenário assim, caótico, né? E sem olhar para frente, sem aceitar e olhar para frente e colaborar para que as coisas funcionem, né? Enfim. Então é isso, meu povo. Esse foi o resultado aqui dessa análise que eu trouxe para vocês com o Lula ganhando aí esse segundo turno. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se que nunca eu digo aqui que é a verdade absoluta, sempre mantendo essa flexibilidade aí da gente também poder errar, né? Apesar de que a gente traz acertos, mas a gente tem que colocar os pés no chão e também aceitar que a gente pode errar. Então eu desejo aí a vocês boa votação e que aconteça o melhor para o futuro aí, né, dessa nação, do Brasil, e que venha melhor para todos, que possa alcançar todos e não deixar ninguém para trás. Pense bem em quem você vai votar. Não esquece de deixar o seu like, de compartilhar. Me segue no Instagram também, que eu sempre tô lá respondendo. E anuncio lá quando saem leituras novas. Um grande beijo. Namastê.